Celso Ribeiro. Na verdade, ele já incorporou o Marvadão. Então o nome dele agora ficou Celso Marvadão Ribeiro. Você já incorporou legalmente o Marvadão ou não? Luciana, na prática sim, na parte legal não, porque não faz parte do meu nome. Mas todo mundo me conhece por Marvadão, embora não tenha cara de Marvadão, coisa nenhuma. Eu não tenho mesmo. Mas é um personagem que vale mais que o autor, né? Como força de expressão. Se você fosse fazer um slogan para política, como que seria? Se eu fosse candidato a vereador, será pelo sim, pelo não, vote no Marvadão. Pronto, é candidato já. Mas não você não. Não vai não. Esse é o Celso Ribeiro. Ele é nascido em Santa Catarina, na cidade De Caçador. E quem nasce em Caçador, o que é? Caçandorense. Mas ele recebeu o título já de cidadão sorocabano pela ex-vereadora Cíntia de Almeida. E ele veio para Sorocaba, gente, em 1965. E ele estava falando aqui antes da entrevista que ele adora, que ele ama Sorocaba, né? Realmente, eu tenho tudo a ver com Sorocaba. Eu tenho um caso de humor com Sorocaba, além de um caso de amor. Porque tem muito a ver com o jeito de viver lá do sul, tem muita influência dos tropeiros, tem uma certa semelhança. E eu me identifico muito com a cidade, quer dizer, eu brinco com a cidade, critico a cidade, faço gozação, faço piada, mas isso é demonstração de uma paixão muito forte, muito firme pela cidade, pela sua gente. É pai da Vanessa, de 25 anos, que trabalha junto com ele, e do Eduardo, né? Eduardo Porto Ribeiro. De 33 anos, tecnólogo. Tecnólogo, e a minha filha é publicitária. E os dois também, os dois nasceram em Sorocaba. Os dois são sorocabanos. Sorocabanos. E como que foi? Como começou toda essa sua vida, né? Hoje, atualmente não, há 10 anos, ele escreve, né, a coluna Sapo na Água, que antes tinha um nome... Antes tinha o nome de Tiro e Queda, depois foi... nem lembro mais, foi Sapo na Água veio depois, era Tiro e Queda foi um bom tempo, né? E o porquê Sapo na Água? Sapo na Água é apenas uma homenagem, vamos dizer assim, àquela expressão, soltou o sapo na água, que é o que o sapo quer. Então, escrever a coluna é o que eu gosto, o que eu quero, me sinto à vontade como um sapo na lagoa. Mas, antes disso, olha, ele, além de escrever a coluna, atualmente ele também é professor. Como eu disse, ele é formado em jornalismo e em publicidade. Mas como começou a ser a sua história, né? No jornalismo, com a publicidade. Ele estudou no Estadão, né? No Estadão. Depois você estudou. Por onde você passou? Eu tive o início da minha educação foi no sul do país, com os irmãos maristas. Eu trabalhava na escola e estudava, na escola, internato, na verdade. E eu lia muito, começou aí que comecei a ler as antologias, livros de poesia, de contos e tal, peguei gosto. E depois para Sorocaba, quando viemos para cá, meu pai veio plantar banana em Juquiá e eu vim estudar em Sorocaba, no Estadão. Trabalhar na Cooperativa de Crédito Popular Sorocabano, que é um banco antigo daqui. E no banco eu mais escrevia poesia sentado no caixa do que trabalhar, na verdade. E o pessoal não chamava sua atenção? Não chamava, eu voltava para a realidade. Eu escrevia muita poesia, daí eu comecei a escrever para o jornal Folha Popular na época, poesias, coisas literárias e tal. Aí fui para o Diário de Sorocaba fazer reportagens já. Na época eu fazia o curso de letras, eu sou formado em letras também, em línguas. E daí eu comecei a pegar gosto pela política, por escrevemos um instrumento cultural, hino, diário. Daí eu montei a Folha de Votorantim junto com o César, daí fui trabalhar no jornal Cruzeiro do Sul, e assim foi. Fui pegando gosto pelo jornalismo, tanto que eu tenho o registro profissional de jornalista e sou publicitário por opção, por prática. Fui fazendo, aprendendo a fazer projetos, e hoje tenho uma agência de propaganda, já dei muita assessoria. Professor, eu fui da rede estadual por um tempo como professor efetivo, depois eu parei, pedi a conta, não quis mais porque tinha outras atividades, e me convidaram para dar umas aulas em Itapetininga, na FKB, no curso de comunicação social. Hoje você dá aula na FKB? Eu dou aula no curso de propaganda e de relações públicas. Na FKB? Na FKB. Ah, legal. Agora, como que você, por exemplo, que a sua coluna hoje, né, ela é toda cheia de humor e você diz o que você quer, as verdades, sim, você usando o amor e o humor, né? Sim. Mas quando você começou, como que eram as suas colunas? Na verdade, eu sempre fui um cara, dizia assim, que é um cara encucado, muito preocupado com filosofia, com leitura, aquela coisa de jovem, adolescente, meio deslumbrado pela comunicação, pela cultura, universitário e tal. E eu escrevia coisas muito longas, muito filosóficas, né? Daí eu descobri assim, não, mas pera um pouco, preciso escrever alguma coisa um pouquinho mais simples, encontrar uma maneira menos dramática de dizer as coisas, com mais simplicidade. Daí eu sempre gostei de frases curtas, no que eu lia, ia sublinhando, depois eu comecei a imitar alguns escritores
todo mundo começa assim, depois começa a desenvolver um estilo próprio de síntese do humor. Daí eu descobri o humor como uma ferramenta, como uma maneira de você dizer as coisas com menos dramaticidade e com síntese e de uma forma mais agradável para comunicar sem deixar de ser profundo, né? Bom, olha, ele deixou separado aqui, né? Muita gente conhece. Eu já conheci esse livro, ó, Sorocaba Bem-TV, Sorocrônicas, Celso Mavadão Ribeiro. Esse daqui você você escreveu e teve o apoio da Link, né? Ele foi selecionado pela Link já há vários anos e tirei uma edição razoável e tal, teve uma boa aceitação até. Mas você já está escrevendo um outro livro, né? Estou escrevendo um outro livro. Esse é um livro de crônicas, uma coisa mais literária, mais pretensiosa. Mas é assim. Muito legal, gente. Mas ele tem leveza e tem humor junto com o texto. É um texto bem leve, assim, agora, e muito divertido, né? São histórias basicamente de Sorocaba, crônicas, minha visão sobre Sorocaba e algumas outras. Mas eu estou escrevendo um outro livro que é um resumo de tudo que eu ando pesquisando, ouvindo sobre o que como é o jeito sorocabano de ser, como é que é o linguajar da cidade, quais são os usos e costumes, quais são as nossas características mais fundamentais, aquilo que é folclore, aquilo que é humor da cidade. Estou captando isso tudo em pílulas. Eu vou editar um livro que o nome dele é Sorocoisas. Mas você já usa na sua coluna, né? Já uso Sorocoisas mais para as expressões, o jeito de falar, as palavras, os termos. Então, mas dê um exemplo de uma dessas sorocoisas. Não, o exemplo mais conhecido, assim, que mundo sabe, nós usamos muito gerúndio no diminutivo, gerundinho que eu chamo. Eu tô namorandinho, tô comprandinho, tô passeandinho, tá chovendinho. Quer dizer, é um traço de simplicidade, de afetividade da nossa gente. E, ao mesmo tempo, assim, as pessoas falam, você está comprando? Não, eu estou comprandinho. Não me comprometa, né? Eu estou só dando uma olhadinha. Tem gente que critica você, fica bravo com você? Olha, já teve muito mais. Atualmente, não sei se eu peguei o jeito de dizer as coisas, porque se pega um pouco de malícia, né? Você sabe aquilo que você pode dizer de uma forma que não confronte. Eu já tive processos, lógico, já tive cartas, mas ralharam, vamos dizer assim. Eu acho que talvez eu tenha encontrado o ponto ideal de fazer as coisas. E o sorocabano tem senso de humor. Ele gosta de que brinque com ele, mas tem que saber brincar. Como que funciona o processo aí de criação do Marvadão? A gente aprende que fazer humor é observar as contradições das coisas, a sutileza das coisas, observação. As coisas não são engraçadas. Mas aí você fica observando a pessoa, o jeito. O comportamento, eu adoro ver comportamento de bar, como o casal se comporta em restaurante, é uma coisa absurda. Como que é? Fala um comportamento. O casal está um fazendo bola de um lado, o outro no bola do outro. Quer dizer, já não deu certo, né? Estou namorando. Depois chega alguém, um amigo, um fotógrafo, você beija, se abraça, estão felizes para sempre na fotografia. Então Ou seja, minha amiga está em casa, isso é uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia, faz de conta. O humor tem que pegar essas contradições. Cada manchete do jornal é uma meia piada, uma meia sacada. Compete a você descobrir a outra metade. Aí que está o pulo do gato, né? Você se inclui nas suas sorocoisas? Muitas vezes. As suas atitudes? Muitas vezes eu coloco na boca do personagem, mas sou eu que estou falando, eu que observei. Eu me incluo muitas vezes, às vezes eu narro até alguma bobagem que eu fiz, algum erro, algumas coisas. Porque se você não ri de si mesmo, você não é humorista, né? Lógico. Obrigada pela entrevista, viu, Celso? Foi um prazer, foi um papo bom, descontraído. Acho que valeu. E a gente trouxe, lógico, um presente. Ele tão gentilmente aceitou o nosso convite. A gente ficou muito feliz, né? A gente veio aqui na casa, nós estamos na casa de um grande amigo dele aqui, né? Que gentilmente aqui falou assim, nos convidou para vir aqui. Meu amigo Vicente. O Vicente, amigo dele. A gente agradece ao Vicente também. E lógico que a gente precisava trazer um presente para você. A gente trouxe um presente da Alfa Polo, parceira do programa. Obrigado. Para que o sapo possa continuar bem vestido. Que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. A dica de hoje é para você que gosta de um belo restaurante, um restaurante de muita classe e bom gosto. Nós estamos no Moinho Velho, em Sorocaba, um restaurante de arquitetura única, inspirada nos melhores restaurantes europeus. E ao meu lado está o chefe Eduardo Haddad, que vai mostrar para vocês 3 pratos que ele preparou. Fala um pouquinho sobre esse primeiro prato, que é o Prime. Bom, esse prato é um Prime Rib, que é um corte especial de Red Angus. É um boi que vive em confinamento e por esse motivo ele tem uma textura bem macia mesmo. E aos jantares de sábado, almoços de domingo, é um dos pratos mais pedidos aqui na nossa casa.
Agora esse segundo prato que tem um nome todo específico, né? Como que é o nome dele? Esse é um adoque. Adoque o que é? É um bacalhau defumado. É um prato muito saboroso, conhecido no mundo todo. Ele vem aqui na nossa casa servido ao molho de camarão e guarnecido com o risoto à tinta de lula. Por isso ele tem essa cor negra. Esse aqui eu conheço, é um dos principais pratos aqui da casa, que é o camarão na moranga. Isso, é um tradicional prato aí no Brasil inteiro. A gente tem um cuidado todo especial porque esses camarões são selecionados, a moranga é selecionada para ter um padrão aí, vamos se dizer, sempre igual para o nosso pessoal aí. E fica aí a nossa dica de hoje para você estar vindo aqui no Moinho Velho experimentar as delícias. Fica a dica para você que venha conhecer aqui